Quero saudar os irmãos, saudar a igreja, saudar a você que está nos assistindo aí da sua casa. Como já foi mencionado aqui pelo presbítero Marquinho, o pastor Wagner foi convidado a pregar em outra igreja e aproveitou também esse período de férias para tirar uns dias merecidos, diga-se de passagem, com a sua esposa e com seu filho. E para a noite deste domingo, estamos aqui para compartilhar uma palavra com a igreja, para a tua vida e para a minha vida. O tema da nossa mensagem para compartilharmos no dia de hoje: casa dividida. O texto diz que trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Toda a multidão dizia: não é este filho de Davi? Filho de Davi, expressão ao Filho de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça. Pai, é a tua palavra. Tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Este é um tema, irmãos, que é muito importante para as nossas famílias, para as nossas vidas. Jesus, ele estava ensinando com esta palavra uma das maiores lições para as nossas vidas. Jesus não estava ensinando somente para aqueles homens daqueles dias, mas Jesus estava ensinando para nós e gerações futuras. Povo de Deus, uma lição que nunca e jamais poderá ser esquecida por nenhum de nós, por nenhum segundo. Uma lição que vale para o mundo espiritual, vale para o mundo secular, vale também para os governos, vale para as nações, vale para os sócios de uma empresa, vale para a família, vale para a minha vida e vale para a tua vida. O texto diz: levaram para ele uma pessoa possessa com demônio dentro de si. E essa pessoa estava ali oprimida, sofrendo. Satanás fez com que ela se tornasse uma pessoa extremamente infeliz. E Jesus, ele liberta essa pessoa. Mas a multidão ali vendo isso, eles disseram: ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Beelzebu é sinônimo do nosso inimigo, é sinônimo do nome de Satanás, do nome do diabo. Mas diante disso, diante daquele cenário em que Jesus ali se encontrava, falando da palavra de Deus, e em todos os lugares que ele passava, multidões o seguia, ele nos ensina uma das maiores lições para as nossas vidas. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes:
aquele povo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui, através dessa palavra, está uma das maiores lições para a vida da igreja e para as nossas vidas e para todo o mundo. Mas vamos recordar, como introdução desta palavra, alguns fatos que marcaram o mundo, que marcaram em todas as épocas, e são muitos conhecidos. Poderia eu falar de muitos, mas escolhi alguns. Primeiramente, falar sobre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A história diz que por intervenção de americanos e soviéticos nos anos 40, o povo coreano foi dividido em 2 estados. Coreia do Sul, ocupação dos americanos; Coreia do Norte, ocupação dos soviéticos, hoje Rússia. No ano de 1950, após anos de hostilidade mútuas, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Mais de 3 anos se passaram eles guerreando. E este impasse dura até os dias de hoje, dividindo o reino, separando famílias, causando tragédias, dor e sofrimento. Por intervenção de diplomatas de todo o mundo, depois de 70 anos, foi autorizado pelos governos um pequeno tempo para que ali as famílias pudessem se reencontrar. Mas por um período muito rápido, os governos permitiram. Irmãos puderam rever irmãos, pais puderam rever filhos, tios, mas foi muito rápido. Uma história que marcou a nossa época. Quem não conhece a história do Muro de Berlim? Construído em 1961, vejam o que aconteceu com a Alemanha Ocidental e com a Alemanha Oriental, quando ergueram aquele muro impedindo a população da Alemanha Oriental socialista e da Alemanha Ocidental capitalista. Através daquele muro, separaram pais e filhos, irmãos, vizinhos, amigos, famílias e famílias. A história diz que muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares tentaram pular aquele muro, mas só tentaram porque eram metralhadas e morriam, causando dor e sofrimento. Um reino dividido, ele não subsiste, ele traz dor. Vamos chegar para perto aqui da nossa América do Sul. A guerra civil no Haiti, inclusive o nosso país teve um tempo em que foram lá o exército brasileiro prestar socorro àquela gente. Por conta da divisão, a guerra civil, pessoas são torturadas, queimadas por conta do regime ditatorial. Economicamente, o Haiti é o país mais pobre das Américas. Como se não bastasse o sofrimento através de desastres naturais, terremotos, furacões e tsunamis, o país hoje é governado por milícias. Vários presidentes já foram assassinados. Vive a maior crise econômica da humanidade. Uma casa dividida, uma nação dividida, ele cai e as pessoas sofrem. É preciso, queridos, a você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, prestarmos muito atenção nos dias de hoje, porque bem próximos a nós poderíamos falar de nações que caminham nessa mesma direção. Pelos estudos diz que, pelos levantamentos, que mais de 350 mil venezuelanos já estão no Brasil, mas é bem próximo de 500 mil, devido ao regime, um país que era rico, que tinha na sua economia o petróleo, e era um país, a sua localização, o turismo, um país muito bonito,
hoje vive e as pessoas fogem para o Brasil, fogem para outros países, deixando pais, abandonando filhos, correndo. Eles que já comeram seus animais, comeram seus cachorros, seus gatos, para se alimentar, procuram comida nos lixos daquilo que sobra. Dor, sofrimento, é que eles passam. Podemos falar também da Nicarágua, e nós podemos ver pelos noticiários, quando nós achamos que a liberdade de culto aqui no nosso país às vezes é ameaçada, a gente pode ver o que está acontecendo lá. Padres, freiras, pastores expulsos, torturados por conta de um regime. Quando um justo governa, o povo se alegra. Quando um ímpio governa, o povo geme, diz a palavra. O povo sofre. É noticiado quase que em todo o tempo que civis e crianças estão sendo mortas através de armas químicas de uma guerra civil que não acaba, sem medidas na Síria. Estima-se que mais de 600 mil pessoas, entre crianças e civis, já morreram. Milhões e milhões de pessoas já deixaram o país para se refugiar em outros países, buscando um pouco de ajuda, um pouco de segurança. Abandonando o pai, abandonando o filho. Às vezes o esposo sai para ir na frente, deixando a família para depois voltar a levar a família. Muitas vezes não acontece. Naufragam, morrem. Destruição. Um reino dividido, ele cai, ele não subsiste. E é por isso que Jesus nos ensinou esta história, esta palavra, que nós não podemos jamais esquecer nas nossas vidas. A divisão traz desgosto, ela traz dor e traz sofrimento. A revista Exame publicou um artigo dizendo que a principal causa do empobrecimento é o casal se separando. E nessa reportagem, nesse artigo, eles colocaram vários testemunhas de pessoas que se separaram, casais, pessoas que eram prósperas e hoje empobreceram. Vida dividida, um para um lado, o outro para o outro lado. Empobrecimento, filhos sofrendo, uma casa dividida, ela não subsiste. O diabo, ele tem investido muito nos dias de hoje sobre a família. Essa instituição sagrada, criada pelo Senhor. Eu estive em Minas Gerais, na igreja de Getsemane, e numa palavra do pastor Jorge Linhares, ele contou um pouco da história da sua família. Ele disse que eles eram uma família que tinham bastante filhos, seu pai e sua mãe tinham bastante filhos, tinham casa, tinham carro, viviam bem, tinham o suficiente para viver. Mas por conta das diferenças do pai e da mãe, um dia eles se separaram. O pai foi morar longe num bairro, Belo Horizonte é uma cidade muito grande, e levou a metade dos filhos, a outra metade ficou com a mãe. O relacionamento da família ficou mais difícil. Uns ficaram com os pais, defendiam o pai, outros defendiam a mãe. E aquilo, passado mais ou menos 30 anos, a mulher ficou doente e ela ali num leito, já prestes a partir, ela pediu para um dos filhos que chamasse o seu ex-esposo. E ele foi até ela. E quando chegou lá, a palavra que ela disse: Joãozinho, Joãozinho, olha o que o diabo fez nas nossas vidas. Olha o que o diabo fez nas nossas vidas. O tempo passou, a vida se foi, ela partiu e logo também ele morreu.
Mas eu quero falar um pouquinho, bem mais próximo, bem próximo da nossa casa. Aliás, tinha uma tia, a tia caçula. E aqui tem muita gente do interior, e aqui Campo Grande também, embora seja uma capital, é uma cidade interiorana. Você sabe aquela casa em que parece que todo mundo marca encontro no final do dia, na manhã, para tomar um tereré, tomar um chimarrão, e as pessoas se encontravam, a família se encontrava, era alegria. O filho trabalhava no banco, outro trabalhava, trabalhava no negócio do Detran, a filha, e ali já surgia para uma janta, para um almoço. Era um lugar de encontro da família. Um lugar que todo mundo se sentia bem. Dava uma volta, vamos lá na tia Eni e no tio Cuia, chamava. Mas as diferenças do casal, passado um tempo, em que ela não quis honrar o seu esposo em algumas decisões que ele tinha que tomar. E ele prometeu, um dia eu saio de casa. E um dia ele saiu de casa. E ele foi embora. Desestruturou totalmente a família. Aquele lugar que era de alegria, que era de encontro, não passou mais a ser um lugar de encontro. E a tia de Aliés, a tia Eni, ela foi definhando, ela foi ficando pequena, ela foi se encolhendo. As mãos dela, os dedos ficaram assim. E ela foi assim, um tempo que a gente ia lá, ela só ficava de boca aberta, escorada na cama, foi até morrer. O marido dela, passado o período da pandemia, ele teve que amputar uma perna e hoje ele é cuidado por uma irmã. Dividiu tudo, a família estava ali, lugar. O diabo, ele veio para matar, destruir, para causar dor. Um lugar de encontro, um lugar de alegria. Tornou-se um lugar de sofrimento. Esta igreja, irmãos, esta igreja que tem sido alvo de tantas bênçãos, que alcança tantas pessoas. Esta igreja que pessoas passam ali para o lado de fora e vê a placa, entra aqui e Deus fala ao seu coração, e nós já ouvimos testemunhos, vidas são transformadas. Hoje mesmo, na manhã, quando eu pregava essa mensagem, quando terminamos o culto, eu cheguei ali, estava a irmã Silvia e uma senhora junto com ela. A irmã Silvia me chamou, foi testificação, eu fiquei muito feliz. A irmã falou: presbítero Sebastião, vem aqui. Essa aqui é a dona Neide, ela quer falar com você. Falei: sim, pois não. Falou: eu ia passando ali na frente, e eu vi essa palavra, e eu entrei para o lado de dentro. Era a palavra que eu precisava ouvir para a minha vida. Eu glorifiquei a Deus, e ela pediu que nós orássemos com ela, e nós oramos. A igreja, quando ela caminha numa visão, todos juntos, ela transforma. Mas, quer ver acabar uma igreja? É uma liderança, começar a criar uma facção, sair da visão, começar a puxar um pouco para lá, e tudo aquilo, todo o trabalho que foi feito através de muita oração, de joelho dobrado, que foi colocado com a colher, o diabo vem e tira com a pá. É por isso que nós temos que estar sempre atentos, unidos, centrados, e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós assim fizermos, a igreja do Senhor, que caminha obedecendo o Senhor, ninguém toca nesta igreja. E nós louvamos a Deus por essa igreja, louvamos a Deus pelo nosso pastor, louvamos a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, de pessoas que têm se colocado à disposição para que almas sejam alcançadas para o reino do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão me entendendo, irmãos? O assunto é muito sério. Porque um reino dividido, uma casa dividida, ela não subsiste. E o próprio Satanás,
Ele sabe disso. Todas as lutas de Israel, que nós vemos na televisão, na faixa de Gaza, morre gente para lá e continua morrendo, todas as lutas, é o símbolo do que aconteceu lá no Éden. Quando duas pessoas começaram a mandar em Adão e Eva, acabou a família. Deus disse e deu uma ordem: vocês não podem ouvir duas vozes. Deus deu uma ordem a Adão: você tem tudo aqui no jardim, tudo que você precisa, você só precisa me obedecer e me ouvir. Diz a palavra que todas as tardes, Deus vinha se encontrar com Adão. Deus tinha um encontro marcado com Adão, todas as tardes, lá estava Deus. E Deus perguntou: Adão, porventura lhe falta alguma coisa? Tem mais alguma coisa, Adão, que eu possa fazer por você para que você se sinta ainda melhor e mais feliz? Mas um dia, Deus vem ao encontro e Adão não estava. E Deus começa a chamar: Adão, onde está você, Adão? Adão, Adão. E Adão disse: eu estava nu e me escondi, me afastei do Senhor, ouvi outra voz e obedeci outra pessoa. Deus não vai aceitar aquilo, irmãos, porque uma casa dividida, ela não iria subsistir. Dois deuses neste mundo não vai dar certo, nunca daria certo. Deus tem o seu plano. Lá no céu, Deus não aceitou a interferência do anjo Lúcifer. Lúcifer, para que, se você ainda não sabe, era o regente do coral de Deus. Lúcifer, que quer dizer cheio de luz. Mas ele quis ser igual a Deus. Ele quis dividir o reino. E Deus teve que expulsar Lúcifer lá do céu, porque senão o reino seria dividido. E é por isso que Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele disse que uma casa dividida, ela não subsiste. Irmãos, famílias, visitantes, você que está nos assistindo aí na sua casa, nós precisamos ficar atentos e nos unir. Isso é muito perigoso e é muito sério. Essa não é uma história qualquer, não é uma história para que a gente possa ouvir e deixar passar. Esta é uma lição que serve para as nossas vidas, para as nossas famílias e para as futuras gerações. Olhe como as coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Cada vez mais o sistema, os governos estão intervindo naquilo que é mais sagrado, que é a família, que é a instituição criada por Deus. O diabo, ele não está de brincadeira. O cerco cada vez mais vai se fechando. Precisamos ficar atentos e prestar muita atenção no que está acontecendo. O diabo, ele não está para brincadeira. Jesus sabia disso, por isso que ele ensinou essa lição. Algum tempo atrás, eu e a minha esposa, nós nos sentamos para conversar. E nós aprendemos e temos esse hábito para sentar e conversar, para falar dos filhos, falar dos netos, falar do trabalho, dos sonhos, dos projetos, falar das futuras gerações.
Porque muitas vezes nós pensamos, às vezes, nos preocupar só com os filhos. Mas nós já estamos a se preocupar com os nossos netos, temos 8 netos. Sobre o que nós temos que melhorar, porque o dia a dia, o mundo, o sistema, ele nos induz e ele nos move para lá e para cá, e às vezes não dá tempo, você não acha tempo para nada, você não consegue nem fazer uma oração direita na refeição, mas é preciso, tem hora que tem que parar e tem que conversar, olhar um nos olhos dos outros, pegar o celular, se colocar no silencioso, põe da cabeça para baixo, porque senão vai piscar a luzinha. Não é para estar com a televisão ligada, televisão desligada. Não é para falar andando no carro, mas é para estar em casa, sentar, um olhar no olho do outro e falar as verdades, falar das coisas. Pouco mais de 2 anos, nós tivemos uma crise muito grande, eu e a minha esposa, por algumas coisas que nós deixamos passar. Deixamos passar, e por muito pouco tempo, nós que para muitos achávamos que nós, foi surpresa para muitas pessoas que nós éramos referência para muitas pessoas, Deus nos mostrou o contrário. E se não fosse a ajuda desta igreja, a ajuda dos irmãos, a ajuda do pastor, talvez nós aqui não estaríamos nessa noite, por conta de algumas verdades que precisavam ser esclarecidas, por conta de dúvidas que pairavam. Não tinha nada de grave, não tinha adultério, não tinha traição, não tinha nada, mas precisava ser ajustado algumas coisas que os nossos próprios filhos tinham dúvidas a meu respeito. E quando nós conversamos, a minha mulher viu e eu percebi a perda de tempo que eu tive de não ter conversado antes. Os homens, nós somos os provedores, e muitas vezes o grande problema que dá em casa, às vezes é por conta dos filhos, por causa da mulher, é naquilo que se gasta. Esse era o problema. Um problema que chegou a os meus filhos dizer: mãe, o meu pai esconde as coisas de vocês. Podia, né? Estava todo poderoso, as contas abastadas, quem me dera. Eu falei, não, tá bom, era isso. Abrimos uma conta conjunta, hoje ela cuida mais que eu. Ela viu que não era nada daquilo, pôde ver tantas coisas. Ela falou, mas por que você não falava? Eu não falava porque eu queria te preservar. Mas é errado. Um reino dividido, uma casa dividida, ela não subsiste, ela cai. Só que para a honra e glória do Senhor, nós conversamos e tudo ficou bem. Marido, você precisa conversar com a sua esposa. Pai, você precisa conversar com seu filho. Mãe, você precisa conversar com a sua filha. Porque depois que um problema vir lá de fora, que esse mundo quer nos trazer, a casa pode cair. E daí pode ser muito tarde. Precisa colocar umas verdades. Orar, olhar dentro dos olhos e falar. Sócio, você que tem um sócio, você precisa conversar olhando nos olhos. Tudo caminha bem, como Deus disse a Adão. É só você me obedecer. É você me ouvir e me obedecer e praticar. O grande problema para as nossas vidas, para você, igreja, para você que nos assiste, às vezes nós os ouvimos, mas ele entra aqui, sai aqui e nós não praticamos. E o tempo passa e as coisas acontecem e às vezes não dá mais para consertar. Os problemas externos desse mundo deveriam unir mais as famílias. Mas o que acontece é que os problemas externos desse mundo, quando você não está na visão, vem os problemas de desunir mais a família ainda. Seja problema relacionado a trabalho, dinheiro, se você não estiver alicerçado naquilo que é a palavra de Deus, as coisas não acontecem. Uma casa dividida, ela não subsiste.
Um reino dividido, uma nação dividida, ela não subsiste. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que Jesus nos ensinou essa lição. O mundo que nós vivemos hoje, o mundo pode falar que as coisas não têm mais jeito, que acabou, e muitas vezes nós mesmos como cristãos nos fala assim, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas não é assim. Se nós entendermos e praticarmos esta lição que Jesus nos ensinou, não é assim. Ninguém toca na família, instituição sagrada criada por Deus. Você crê nisso? Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso é muito sério. A palavra do Senhor diz que a minha esperança está no Senhor, o Senhor dos Exércitos. E para encerrar esta palavra, nesta noite, eu quero que vocês mesmos assentados, que vocês prestem muita atenção. Vejam, a Alemanha é um país que foi devastado pelas 2 guerras. Depois, um certo tempo, esse muro foi derrubado e as famílias puderam se reencontrar. Vamos assistir. As 2 Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o Partido Comunista propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos 2 lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída: um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. Muitos não conseguiam segurar a emoção ao ver abertas as portas para o livre tráfego entre as 2 partes da cidade. A abertura foi bem recebida, até por quem não pretende ir embora de vez, como estes 2. Dizem que só vão visitar amigos e pretendem voltar para o lado comunista. Quando o dia amanheceu, a travessia já estava sendo feita em massa. Esta mulher conseguiu encontrar a filha depois de uma longa separação. Até batucada entrou na comemoração, junto ao tradicional portão de Brandemburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos. Não faltou quem demonstrasse o destino final que a maioria dos alemães gostaria de dar ao muro. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestre. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. E o Muro da Vergonha já vai tarde, ele não serve agora. Satanás, ele quer dividir, separar,
trazer sofrimento, dor e tristeza. Mas Jesus, Ele veio para unir, juntar, trazer comunhão e fortalecer as famílias, fortalecer a igreja. Esse vídeo que nós acabamos de ver, esse vídeo da Alemanha, o país que foi uma ameaça e terror para todo o mundo, devastado por 2 guerras. Depois que o muro foi derrubado, a alegria veio de volta. Famílias puderam se reencontrar. Hoje, a Alemanha é a maior economia da comunidade europeia. E é o país que mais abriga refugiados que correm de outros países, porque tem seus reinos divididos. Um reino dividido, uma nação dividida, ela cai. Uma casa dividida, ela não prospera. Você é convidado nesta noite a renovar as suas forças, as suas esperanças. E se essa palavra falou ao seu coração, eu quero orar com você. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar por você, pela tua família. E que você, se você tiver algum problema dentro da tua casa, alguma coisa que ainda não foi resolvido, que você resolva. Enquanto o irmão estiver tocando, quero convidar você a se colocar em pé. E se você quiser sair, vir aqui à frente, eu quero orar com você. Jesus, por isso que Ele nos ensinou esta palavra que nós não podemos nos esquecer em nenhum instante. Esta palavra que diz que todo reino, toda casa, toda nação dividida, ela não prospera. Você que está aí na sua casa, você que nos assiste nesta noite, você também pode colocar-se na presença de Deus neste momento. Jesus, no seu ministério aqui na terra, Ele veio para unir aquilo que o diabo tentou separar. Ele veio para prosperar aquele que o diabo tentou empobrecer. Se tem uma coisa que Deus quer e se alegra, assim como Ele se alegrou quando iria visitar Adão, tem mais alguma coisa que eu possa fazer para que eu possa te fazer ainda mais feliz? Para que você se sinta melhor? Mas você me obedeça. Olhe para frente. Nós como igreja, nós temos um norte, é um privilégio muito grande como igreja. Nós temos uma direção. O apóstolo Paulo, ele diz: eu prossigo olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. O que seria das nossas vidas se nós não tivéssemos o Senhor para nos mostrar o caminho? Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque é uma palavra que nos traz um alerta muito grande, porque é uma palavra em que nós devemos estar atentos, não deixar jamais que os nossos lares, os nossos negócios sejam divididos, Senhor. Que o Senhor fortaleça os lares nesta noite, fortaleça a minha casa, fortaleça a casa dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo. Fortaleça, Senhor, a nossa nação. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que Ele nos viesse ensinar esta palavra, Senhor. Ele que morreu, derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Nós que não tínhamos aonde ir, Senhor, nós que não éramos povo, hoje somos povo. Nós que não tínhamos direção, hoje temos direção.
porque o sangue de Jesus derramado lá na cruz, Ele nos resgatou para uma vida nova, uma novidade de vida. E eu quero abençoar os meus irmãos nessa noite, abençoar essa igreja, abençoar as famílias, e dizer que Jesus é o nosso Senhor, e Ele veio para unir, juntar e trazer comunhão à igreja e à família, em nome de Jesus, amém.